somente orar. Existe aqui, irmão, orar e humilhar e buscar a face do Senhor. Irmãos, sem oração é impossível nós vencermos os obstáculos da vida. Sem oração nós não temos reforço, nós não temos graça, nós não temos base suficiente para enfrentar o dia a dia da vida. E por isso o Senhor nos fala dessa forma: se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Existem muitos maus caminhos nesse mundo que nós temos que vigiar. Irmão, pode sentar, por favor. Existem muitos maus caminhos para serem seguidos, mas não por nós. Nosso caminho é diferente, irmãos. Nosso caminho tem que ser de oração, tem que ser de jejum. Só para os irmãos observar o dia a dia da igreja, os irmãos viram diferença nesses 15 dias que nós passamos orando ao Senhor e buscando, que o nosso pastor nos proporcionou de estar mais unido em oração e buscando a face do Senhor. Eu fiquei observando domingo, irmão, na manhã com Deus, na noite, a palavra que eu creio que todos os irmãos observaram a palavra de Deus. O quanto que Deus usou o pregador. Só palavras, irmãos, que nos orientam a irmos vencendo o dia a dia. E não existe outra maneira da igreja do Senhor prosseguir a caminhada se não for assim. Tem que ser na oração, na comunhão e constantemente estar na presença do Senhor. Por isso que a Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, aleluia, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para o Senhor sarar a nossa terra, aonde nós convivemos, primeiro nós temos que orar e saber que tudo que temos nessa vida, existe um Deus para nos dar. Nós não merecemos, irmãos, mas a misericórdia do Senhor é grande em nossa vida. Eu estava observando aqui, fiz até uma observação aqui sobre a oração. A Bíblia diz que Jonas orou ao Senhor do ventre do peixe e Deus ouviu a sua voz. Por que isso, irmão? Porque orou. Oh, coisa boa é orar, porque você fala direto com Deus. Orar, você mexe nos projetos de Deus, irmão. Eu fiquei observando quando Ezequias orou, quando o profeta Isaías foi lá e falou para Ezequias que ele iria morrer. É difícil, né, ouvir uma palavra assim. Mas Deus tinha mandado o profeta falar, ele foi lá e falou. E diz a Bíblia que quando ele começou a sair, que ele disse que ele não tinha nem saído do pátio ainda, Ezequias virou para o canto da parede e lá se derramou na presença de Deus. E até falou para ele: Senhor, lembra que eu tenho andado na tua presença. Diz a Bíblia que ele virou para o canto, além de orar, ele chorou. Ei, cambaraste! Deus não aguenta ver choro, nem reclamação de crente. Ele muda projeto. Vocês que testemunharam aqui nessa noite, vocês fiquem sabendo que Deus ouve oração. Deus vê lágrima e Ele não resiste a essas coisas. E por isso Ele, antes do profeta sair, Ele falou: volta. E
diz para ele que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Por isso, irmão, nós devemos estar orando. E não faz mal chorar para o Senhor, porque através do choro mexe com o sentimento do Senhor e Ele ouve. Aleluia. Por isso, nessa noite, irmãos, eu gostaria de pedir aos irmãos que continuem orando ao Senhor. Nós não temos outro caminho, nós não temos outra saída a não ser na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós vimos que o Senhor tem constantemente ouvido a oração. Eu já disse que oração muda projeto até de Deus, porque em primeiro lugar Ele mandou o profeta avisar que ele iria morrer. Estava falado. Mas acontece que o camarada tinha oração, tinha depósito. Irmãos, nós precisamos ter depósito para com o Senhor. Nós precisamos de estar constantemente tendo comunhão com o Senhor. Sabe por quê? Porque o crente que não ora, o crente que não tem, que nem jejuma, que não tem compromisso com o Senhor, a Bíblia diz que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. O Senhor, a Bíblia diz que Deus não é bonzinho, Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, mas não precisa pensar que você tapeia Deus. Bobo, ignorante é o homem que acha que vai conversando todos e até Deus, porque Deus não é neném bonzinho, Ele é Deus justo e verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico vendo aqui, irmão, aquela passagem de João lá do capítulo 5, na cura daquele paralítico de Betesda. Diz a Bíblia que o homem há 38 anos estava lá na beira do tanque. E diz a Bíblia que de momentos em momentos vinha um anjo e agitava as águas, e o que fosse passasse por ali primeiro sararia de qualquer enfermidade que tivesse. Mas diz a Bíblia que existia um homem ali que estava há 38 anos lá. E um dia o Senhor chegou lá e disse para ele: queres ficação? E ele disse: Senhor, não tem homem algum que me coloque na água quando ela está em movimento, porque enquanto eu vou, desce outro antes de mim, e assim eu vou ficando. E o Senhor chegou e disse para ele: então seja curado agora em nome de Jesus, e pega a tua cama e vai embora daqui. Sabe por quê? Porque o Senhor tem poder, irmão. Nós estamos falando de um Deus poderoso, um Deus que ouve oração. Estamos falando de um Deus que transforma a vida, que pega o elemento lá no mundo todo torto, todo de qualquer maneira, e traz para aqui, através da pregação da igreja, dos homens de Deus que vem aqui e prega. Fala que nós servimos um Jesus que transforma a vida, que pega alguém lá na sarjeta e transforma. E por que isso? É através da pregação da palavra de Deus, através do evangelho transformador de Jesus Cristo. É através da pregação é que o homem vê e começa a crer, e vem e é beneficiado e abençoado. Por isso que devemos pregar. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. A vida eterna, irmão. Eu fico me lembrando daqueles 70 profetas que o Senhor mandou ir pregar, e que eles começaram a pregar e expulsaram um demônio, curavam enfermo, e depois, quando eles voltou, foram comentar com o Senhor e dizendo daqueles fatos que aconteceu, e o Senhor disse: está vendo isso? Mas a melhor coisa que existe é ter o nome escrito no livro da vida. Ou, irmão, ter o nome escrito no livro da vida é a melhor dádiva que o homem e a mulher recebe do Senhor. Sabe por quê? A vida passa tão depressa, e um dia nós temos que encontrar com o Senhor. E a Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. Um dia nós haveremos de encontrar com o Senhor. Um dia nós haveremos de desfrutar tudo aquilo que passamos aqui, as dificuldades, as provas. Mas um dia, diz a Bíblia, que é uma coroa de justiça para aqueles que buscaram o Senhor. Lá em Apocalipse diz que para aqueles que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de brancos, aleluia. E é por isso, irmãos, que nós estamos aqui nessa noite. Estamos para vos falar estas verdades e dizer da transformação que Deus faz na vida do homem e da mulher. Mas para isso, irmãos, precisamos de estar na presença dEle. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.